Saúdo a todos os irmãos da Igreja de Pirajuí, Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Igreja Batista Missionária, nesse último domingo do mês de setembro, e quando nós estamos também terminando, no último domingo, terminando a nossa exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E tivemos a grata satisfação de poder meditar nessa carta, de poder aprender nela as grandezas da palavra de Deus, porque essa carta é inspirada por Deus na instrumentalidade do apóstolo Paulo, que é um dos maiores escritores do Novo Testamento e usado por Deus para plantar muitas igrejas, onde também ele plantou, ele deu início, assim dizendo, à igreja em Filipos. Então nós estamos terminando hoje essa carta com muita alegria, com muita satisfação. Eu gostaria então de convidar a todos que se coloquem em pé e para façamos juntos a leitura de Filipenses capítulo 4, dos versos 20 a 23. São os últimos versículos desta carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim a palavra de Deus: A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos que lhes enviam saudações estão, especialmente os que são do palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Deus, que a Tua palavra nesta noite venha falar a cada coração, tanto daqueles que estão aqui presentes, como quem sabe daqueles que estão assistindo, acompanhando de forma online e também que poderão ver mais tarde, em outra ocasião, mas que o Teu Espírito possa falar através dessa mensagem e o Teu nome seja glorificado aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de dar o título a essa mensagem, um título mais natural possível, que é Doxologia e Saudação Final. Ou seja, nós temos aqui o versículo 20, que é uma doxologia, e nós vamos explicar um pouco o que significa essa palavra. Para muitos possivelmente é uma palavra desconhecida, e a saudação final na carta aos Filipenses, carta de Paulo. E em todas as cartas, Paulo ele faz as suas saudações, e talvez eu acredito que na carta aos Filipenses é uma das saudações mais, das menores, mais sucintas que ele faz, não citando nomes, mas apenas citando aqueles que estão comigo, aqueles que estão na casa de César, e ele então envia saudação a cada um dos santos que estão em Filipos. Normalmente em outras saudações ele citaria os nomes das pessoas, ele gosta de fazer isso. De qualquer forma, ele não deixa de saudar. Para Paulo é importante que uma igreja se relacione com a outra, que os irmãos de Filipos saibam que lá onde Paulo está, há irmãos em Cristo lutando, vivendo a mesma fé, lutando a mesma luta pela causa do Evangelho de Jesus Cristo, e então que eles se fortalecem mutuamente, né? Epafrodito leva a carta, como tinha também trazido a oferta de Filipos para Paulo, e agora Paulo então termina a carta com essa sucinta saudação. E quando ele diz, não saude apenas a todos os santos, mas ele diz a cada um dos santos. Nós já vimos, né, anteriormente que a palavra santo se refere a todos os crentes. Então todos vocês que estão aqui hoje, sentados, acompanhando, né, vieram cultuar a Deus, adorar ao Senhor, vieram participar do culto de louvor e adoração ao Senhor nesse domingo, e vocês são crentes em Jesus Cristo, convertidos, servos e servas de Deus, todos vocês são santos. Então, cada um
que estava em Filipos, Paulo, ao invés de mencionar os nomes, ele simplesmente pede que cada um seja saudado. Agora, fora a saudação, o que nos resta nesse pequeno texto é o versículo 20. Eu gostaria que você se atentasse bem para isso. Essa pregação, essa mensagem que eu quero trazer hoje à noite, que me coube trazer, é praticamente em um só versículo. Então o versículo diz: a nosso Deus e Pai seja a glória por todo o sempre. Então, ao nosso Deus e Pai, seja a glória por todo o sempre. Deixa eu pegar meus óculos. Eu peço perdão que eu esteja usando óculos aqui e lendo o texto com vocês, porque vocês sabem por que o pregador lê o texto? Sabem por quê? O pregador lê o texto quando ele não conhece o texto, quando ele não decorou o texto. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Em outras versões, tem também que a Deus, o nosso Pai, seja toda a glória, ou toda a glória. Aqui, eu estou lendo na versão Almeida atualizada, né, que é esta Bíblia aqui que eu estou usando, que é uma Bíblia interessante, porque ela é uma Bíblia em ordem cronológica. Então, eu tenho que encontrar o texto aqui, né, que me diz que Paulo escreveu esse texto possivelmente, muito provavelmente, em 63 depois de Cristo. Então, praticamente ele termina aqui a sua mensagem com essa doxologia. O que vem a ser a doxologia? Que aparece muito nas cartas de Paulo, mas também no Antigo Testamento. Doxa, em grego, significa glória. A glória, então a glória seja dada a Deus. Doxologia é uma palavra de glória, uma palavra de louvor. Então o Paulo ele está terminando a sua carta com esta palavra de louvor a Deus, de glória a Deus. E por isso a palavra doxa. E isso nós chamamos então de doxologia, e nós vamos encontrar isso em muitas outras cartas de Paulo, sempre em momentos onde ele glorifica a Deus, e não são palavras apenas para ocupar espaço, mas são palavras realmente que vão culminar na mensagem que Paulo está transmitindo nessa carta. Então, se alguém perguntar, e é uma palavra difícil de definir, o que é glória? O que significa glória? Ou ainda mais difícil, o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Não é uma palavra fácil de ser definida, embora ela esteja na Bíblia. A primeira coisa que me vem à mente quando eu começo a ler essas palavras, eu penso em vários textos bíblicos, mas eu penso também nos 5 solas da Reforma Protestante, onde um dos solas, que é o 5º, diz Soli Deo Gloria. Isso é latim, vem do latim, porque o latim era uma língua ainda muito importante no século XVI, quando os reformadores, a partir de Martinho Lutero, João Calvino e os outros, eles então fazem um grande trabalho da reforma. O latim era uma língua ainda muito importante, assim como o grego, eles estavam lendo no grego, mas muito do que eles produziam se referia ao latim, a Bíblia em latim ainda era muito usada. Então, Soli Deo Gloria, e até porque o latim é a língua que vai falar e vai influenciar as línguas europeias, a influência do latim, tanto na língua francesa quanto na língua inglesa, e todas as outras ali, elas recebem uma influência muito grande do latim. Então, os 5 solas dos reformadores ou da reforma protestante é o sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria, que significa só
a Deus seja a glória, ou somente a Deus seja dada glória, e a mais ninguém. Somente a Deus seja dada glória. Por quê? Porque a doxologia, ela pode ser usada para pessoas. Né? As pessoas, e no Antigo Testamento às vezes é feito isso, mas no Novo Testamento é quase que exclusivamente dada glória a Deus. E a reforma protestante, então, ela resgata essa visão de que só Deus merece a glória. Só a Deus seja dado a glória e a mais ninguém. Ou seja, não tem glória, não sobra glória para ninguém, porque toda a glória no final é de Deus. E toda a glória deve ser dada a Deus. No Antigo Testamento, a glória me faz lembrar, por exemplo, Salmo 24, né, que o Yahvé dos exércitos é o Rei da glória. Ou também, né, quando os salmistas eles cantam no Salmo 115, dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Então, nós não queremos a glória para nós e seria pecaminoso para nós receber a glória, ou dar a glória a um ser humano, porque Deus é o Criador. E Ele não apenas é o Criador, mas a glória de Deus está em que Ele não se esqueceu da sua criação. Ele não abandonou a sua criação. A glória de Deus está em que Ele não errou na sua criação. Ele não cometeu nenhum erro. Tudo que Deus fez, Ele fez muito bem feito. E por isso Ele recebe toda a glória. Nenhuma criatura, por mais que ela seja dotada de talentos, de recursos, né? Se uma pessoa ele é talentoso, por exemplo, para falar, talentoso para cantar, ou ele pode ter uma inteligência que faz com que ele crie coisas tremendas, maravilhosas, né? E que ele que ele desenvolva tecnologia, ou que ele seja um grande poeta, que trabalhe bem com as palavras, ou, por exemplo, que seja uma pessoa bela, né, por fora, por dentro, tanto uma pessoa bonita, né, você pode dizer um homem bonito, uma mulher bonita. O mundo que não conhece a Deus, ele glorifica a criatura. Ele glorifica as pessoas, mas nós que conhecemos a Deus e cremos que Ele é o Criador, só cabe glória a Deus. E as pessoas têm que dar glória a Deus. A criatura, ela é louca quando ela não dá glória a Deus, somente a Deus. Por isso, então, Paulo termina a sua carta com essa doxologia dizendo: ao nosso Deus e Pai seja toda a glória para todo o sempre. Vocês podem repetir comigo? Ao nosso Deus e Pai seja toda a glória para todo o sempre. De novo, ao nosso Deus e Pai seja toda a glória para todo o sempre. Doxologia, né? Essa é assim que Paulo termina. Agora, na tentativa de definir a glória de Deus, nós vamos ver, por exemplo, é difícil definir em conceitos. Olha só aqui uma coisa interessante, muito difícil. Nós só conseguimos definir mesmo na história da salvação. Né? Como, por exemplo, quando nós pensamos, quando Deus fala com o povo de Israel, lá com os hebreus, lá em Êxodo, no capítulo 14, que eu tenho aqui aberto na minha frente, ele fala assim, versículo 18: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, ou seja, no mar aberto. Né? Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o verso 18 diz: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então Deus está dizendo que ele vai ser glorificado, os egípcios vão conhecer. Então a glória de Deus é o seu poder que se manifesta.
que se torna conhecido. Ou seja, quando Paulo diz, se nós voltarmos um pouco na carta aos Filipenses, que foi pregado aqui, se eu não me engano foi o irmão Mateus que pregou o trecho onde diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então essa manifestação, ou seja, os egípcios saberão, porque vocês, meu povo hebreu, vocês já deveriam saber. Vocês já provaram da minha glória. Mas agora os egípcios vão saber quem eu sou. Vão saber o meu poder. Aleluia! Então Paulo ele está dizendo que a igreja manifesta a glória de Deus no final dessa carta. Não é algo corriqueiro, não é algo, mas está de acordo com tudo o que Paulo falou e do Espírito Santo de Deus que está movendo Paulo a escrever essas palavras, que não são palavras vazias, mas Deus receberá toda a glória no final da história. E a glória que Deus receberá tem a ver com toda a história, porque tudo foi conduzido maravilhosamente pela presença de Deus, pela maravilha, pela manifestação da salvação. No Novo Testamento, nós também vemos que, como diz o dicionário de teologia do Novo Testamento, diz assim que o Novo Testamento na glória é a majestade e o poder de Deus manifesto na história da salvação. E o texto, que nós podemos ver isso claramente, é o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então, assim como nós que fomos batizados em Cristo, porque o batismo nos lembra que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo na sua morte, pelo batismo. E aí nós então, o mesmo poder glorioso do Pai que ressuscitou Jesus, também faz com que possamos viver uma nova vida. Então, meu querido irmão, quando a sua vida foi transformada e você pode viver uma nova vida, a glória de Deus está se manifestando em você. A glória de Deus está se manifestando em mim, quando eu vivo uma nova vida para a glória de Deus. Ou seja, é a glória de Deus. Deus é glorificado. Né? Também tem uma definição aqui de John Piper, que ele diz assim, que a glória de Deus se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. E é uma tentativa de expressar com palavras o que não pode ser contido por palavras. Como Deus é em sua magnificência e excelência revelada. Então, é a grandeza de Deus. Por isso que alguns acham que iriam definir a glória de Deus como a totalidade dos seus atributos. Mas, na verdade, ela é a manifestação dos seus atributos, do seu cuidado, do seu amor para com as nossas vidas. Né? Agora, é interessante que o Paulo, ele é muito sucinto no término dessa carta. Porque Paulo, ele quando começa a escrever a carta, vocês sabem, ele tem uma intenção que é agradecer a oferta que os filipenses enviaram. E o Gordon Fee, no seu comentário, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que quando nós lemos uma carta como essa, de Paulo aos Filipenses, nós temos que lembrar que o Paulo, ele está escrevendo, e como é que essas pessoas vão receber essa carta? Por exemplo, se fosse hoje, né, nós poderíamos aqui, recebemos uma carta do apóstolo Paulo para a igreja de Pirajuí. Muito bem, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos, possivelmente, uma carta como essa, pequena, vamos imprimi-la, né, vamos fazer cópias, imprimir as cópias, e vamos dar para cada um levar para a sua casa, e você vai ler a carta lá,
quietinho, né, na sua casa tranquilamente. Mas não era assim. Primeiro que para se reproduzir o material, né, não havia uma prensa, uma máquina que produzia. Todas as coisas escritas eram escritas à mão. Então, se fosse fazer uma cópia da carta de Paulo aos Filipenses, tinha que fazer uma cópia à mão. Só que o que adianta você fazer uma cópia à mão também da carta e dar para cada um dos irmãos, se os irmãos, né, muitos deles não sabem ler. Não sabem ler. Então, qual que é a melhor solução? Obviamente, Paulo sabia disso e era assim que eles se comportavam. E nós vamos reunir, o Epafrodito chegou aqui com a carta do Paulo. Então, irmãos, tal dia, né, talvez no domingo pela manhã, vamos nos reunir aqui e nós vamos ler a carta que o Paulo enviou para nós. Ou seja, é através da oralidade. E o que Paulo tem em mente é que o assunto mais importante desta carta, que ele quer realmente que os filipenses guardem no coração, é o agradecimento que ele vai fazer a respeito das ofertas. Paulo tem isso em mente. Ele vai agradecer as ofertas que os irmãos enviaram. Então ele deixa para o último elemento da carta. Então nas últimas duas pregações, tanto do nosso irmão Galdino como do nosso irmão Mateus, que pregaram aqui, nós vimos eles explicando esse trecho da carta que começa no capítulo 4, a partir do versículo 10. Mas existe então, na oralidade, o que Paulo quer é que os irmãos, quando ouvirem a leitura da carta, eles vão para casa com essa leitura na sua mente. E Paulo usa recursos de retórica. Ele está pensando, ele não está pensando apenas quando a pessoa vai ler a carta silenciosamente. Não. Porque o silêncio, né, a leitura silenciosa não produz os sons, não produz a poesia, não impacta, né, não dá aquele impacto através do som daqueles que ouvem. Então o Paulo ele deixa por último e ele tem todo um recurso de retórica onde ele quer então imprimir no coração dos irmãos, ele quer que eles saiam com essa carta realmente carregadas em seus corações, que é o lugar onde a palavra de Deus deve estar. Se algo que é importante para nós é aquilo que nós carregamos no nosso coração, né? Então, por exemplo, tem gente que sabe falar a escalação do seu time de futebol, conhece todos os nomes dos jogadores de futebol, né? Ou então alguém aí conhece todos os cantores e cantoras pops de hoje em dia, né? As moças, as meninas conhecem bem esses nomes, mas quando se trata da palavra de Deus, quando se trata de das coisas ligadas a Deus, não conhece. Então, você não está carregando a palavra de Deus no seu coração, tanto quanto você carrega outros assuntos, né? Então, carregar a palavra de Deus no coração, a oralidade que Paulo usa como instrumento, tem esse objetivo. Por isso ele deixa para o final. E por isso que a doxologia de Paulo é o cume, né, o ápice dessas palavras de agradecimento. E é interessante porque o Paulo vai usar uma fórmula que talvez nem todos perceberam nas duas pregações anteriores. Mas a mesma fórmula, que foi numa pregação do versículo 10 até o versículo 13, é a seguida do versículo 14 até o 17, e que agora também vai ser seguida do 18 até o 20. Então, na última mensagem, né, creio que não foi explicado o versículo 20, ficou para mim explicar, né, do domingo passado para aqui, porque mas ela faz parte desses versículos. Então, qual que é a fórmula que Paulo usa? São 3 elementos que se repetem 3 vezes. Ou seja, primeiro, ele reconhece a oferta enviada. Depois, ele qualifica o que diz sobre os filipenses. Então, um exemplo, versículo 10, ele fala assim:
como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Aí ele fala, eu sei que vocês sempre se preocupam comigo, mas não tinham tido a oportunidade. Então ele fala da oferta e depois ele qualifica os filipenses. Mas depois ele vai dizer, mas eu, na verdade, não digo isso por causa da minha necessidade. Agora, no terceiro elemento, ele qualifica o recebimento da oferta vinculando a sua necessidade. Ele fala, na verdade, eu não falo isso porque eu estava necessitado. Claro, ele estava necessitado, mas ele aprendeu a viver satisfeito. Eu aprendi a viver satisfeito com tudo, com o que tenho, sei viver na necessidade, também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, né, tanto de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Depois ele vai repetir novamente essa mesma fórmula. Ele vai dizer de novo da oferta, versículo 14. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. A oferta, vocês me ajudaram. Como sabem, filipenses, agora ele fala dos filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia, nenhuma outra igreja fez comigo. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram a ajuda em mais de uma ocasião. Agora, Paulo vai voltar novamente a falar sobre ele. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. Então agora vamos ver na terceira vez, para entender bem o versículo 20, a fórmula que o Paulo usa. No momento, versículo 18, tenho tudo o que preciso e mais, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. E essas contribuições, Paulo qualifica essas contribuições como um sacrifício de aroma suave e uma oferta aceitável e agradável a Deus. Ou seja, o que vocês fizeram por mim, essa oferta que vocês me enviaram, saibam que ela é uma oferta que agrada a Deus. Tem um aroma, tem um cheiro suave, agradável a Deus. Então agora Paulo está, alguns vão dizer, Paulo está espiritualizando, mas é isso mesmo, porque a nossa vida é espiritual, o Evangelho é espiritual, nós somos espirituais, o dinheiro que nós usamos também é espiritual quando ele é empregado nas vidas espirituais. Então esse dinheiro, essa oferta é um aroma suave e agradável a Deus. E aí ele qualifica os filipenses, ele vai dizer, e esse mesmo Deus que cuida de mim, também suprirá todas as suas necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Então agora Paulo faz a promessa, dizendo, olha, eu não posso, saibam que essa oferta, esse aroma, esse sacrifício que vocês fizeram a Deus, não sou eu que vou retribuir, mas Deus suprirá as suas necessidades segundo a sua riqueza em glória, segundo as suas riquezas gloriosas, e aqui a palavra glória aparece. E então ele qualifica os irmãos, dizendo que, olha, vocês têm crédito com Deus, vocês têm crédito, Deus vai olhar para isso que vocês fizeram. E no final, então, aí ele rompe na doxologia, dizendo, agora toda a glória seja ao nosso Deus e Pai, para todos sempre. Amém. Aqui já é outra versão, nova versão transformadora. Agora, toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Ele começa com agora e termina para todos sempre. Então, esse é o Pai que cuida de nós. Então, irmãos, qual é o princípio de toda essa palavra que nós podemos ter? Que os santos, esse é o princípio, Deus está falando o princípio teológico que nós podemos tirar do texto. Os santos reconhecem a glória eterna do Pai no amor e no serviço uns com os outros.
Ou seja, tudo isso que está acontecendo entre nós, a nossa maneira de se relacionar, a maneira como nós cultuamos, o fato de nós estarmos nos reunindo nesse lugar, o fato de nós termos adquirido esse prédio aqui em Pirajuí para cultuar a Deus e nós estarmos juntos, estabelecermos lideranças e quando nós fazemos uma reunião, quando nós produzimos uma ata, quando nós fazemos uma oração, quando o grupo de intercessão se reúne na segunda-feira de manhã, na segunda-feira à tarde, quando nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus no domingo de manhã, quando nós nos reunimos em intercessão e oração na quarta-feira à noite, quando nós nos reunimos em vigília, quando as mulheres se reúnem para o seu culto mensal, quando o conselho eclesiástico se reúne, quando o ministério administrativo se reúne, quando nós trocamos mensagens no ministério infantil, no grupo de WhatsApp do ministério infantil, quando nós oramos uns pelos outros no relógio de oração, tudo o que nós fazemos, a nossa relação, a nossa comunhão, tudo isso resulta em glória a Deus, resulta na glória eterna do Pai, porque nós somos membros do mesmo corpo, nós somos filhos de um mesmo Pai e estamos juntos e unidos para a glória de Deus. E a aplicação então que nós podemos tirar nesse texto é que quando eu sirvo aos meus irmãos na igreja, líderes, servos e servas, cada um, eu sou então participante da glória eterna de Deus em Cristo Jesus. Deus será glorificado de todas as maneiras, de qualquer maneira, mas quando eu estou seguindo a Cristo, eu estou então participando da glória de Deus. Por isso, existem aqui um caminho, ou seja, Deus é o Pai, Ele é universal, Ele é todo-poderoso, Ele supre as nossas necessidades no céu e na terra, como nós vimos no versículo 19. Mas Cristo é o caminho, Cristo é o caminho da glória, porque quando eu penso em Cristo Jesus, eu penso em Jesus de Nazaré, eu penso naquele que começou a manifestar a sua glória em Caná da Galileia. Diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. E aí então, em Caná da Galileia, com o primeiro milagre, aqui eu estou citando João, nas escrituras joaninas, em Caná da Galileia, Jesus começa a manifestar a sua glória. Ele começa a manifestar a sua glória com o primeiro milagre, transformando água em vinho numa festa de casamento. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Então ele manifesta a sua glória e João ele vai desenvolver essa teologia da glória de Deus no seu evangelho, dizendo que o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. Então quando eu sigo Jesus, porque Jesus ele é o caminho da glória, ele é o caminho da glória passando pela humilhação, que é o que Paulo nos relata no texto mais, digamos assim, especial, precioso, que é uma canção, no capítulo 2, quando ele diz que Jesus ele se humilha até a morte de cruz. Ele se faz homem, ele se humilha sendo Deus, ele não o fez como usurpação ser igual a Deus, ele se humilha. Então quando eu tomo o caminho de Cristo, quando eu sigo a Cristo, eu estou passando também por essa humilhação, ou seja, na verdade, a humilhação não é uma razão de tristeza. A humilhação, o sofrimento que eu tenho que fazer, ou se eu pago um preço para servir ao meu irmão, se eu pago um preço para vir à igreja cultuar, se eu pago um preço para dizimar, para ofertar com sacrifício, então esse sacrifício, esse sofrimento, essa humilhação, ela é o caminho que Cristo está me dando, porque no final das contas Cristo passou por tudo isso, passou pela morte, pelo sofrimento, mas Ele ressuscitou, pela glória de Deus, o poder glorioso do Pai ressuscitou a Jesus Cristo, assim também nós entramos nessa glória de Deus, porque nós passamos pelo caminho, nós seguimos a Cristo, nós nos identificamos com Ele, passamos pela morte, pelo sepultamento, pelo batismo, e nós então agora estamos
identificados com Cristo, nós estamos unidos com Cristo. A presença de Deus ela é manifesta, o poder de Deus é manifesto e a sua glória então ela é real. E aí então, quando eu sigo a Jesus, o meu irmão ele é suprido, ele é servido. Ou seja, meu irmão, e aqui, irmãos, eu lembro o texto, né, que se você quiser bem pensar num texto-chave, até mesmo para isso, é justamente o texto, o versículo que vem antes desse querigma do capítulo 2, que diz assim, no capítulo 2, já estou terminando, irmãos, capítulo 2, versículo 4, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, quando eu estou cuidando dos interesses dos outros, eu estou então percorrendo esse caminho e glorificando a Deus, dando glória a Deus, e eu vou participando cada vez mais da glória de Deus. Aleluia. Eu quero orar com você. Se você puder ficar em pé enquanto os irmãos vão tomar a palavra aí logo em seguida. Não sei quem é que está com a palavra hoje, na ordem do culto. Mas fique em pé e ore comigo. Senhor, obrigado, ó Pai, por esta mensagem, por esta palavra. Doxologia. Oh Deus, o Teu nome é glorificado, o Teu nome é louvado, adorado. Nós queremos tão somente, Senhor, participar desta bênção. Queremos participar desta glória. Queremos participar, Senhor nosso Deus, porque Tu és maravilhoso. Tu és o Deus eterno, soberano, que nos salvou. Que nós não, Pai, livra-nos de olhar para o nosso irmão como alguém que não tem valor, ou como alguém que está em pecado e é pior do que eu, ou que eu sou melhor do que alguém, ou que eu receba a glória de alguma forma. Não, Senhor. Livra-me desta desgraça. Livra-me, Senhor, de ser destituído da sua glória, Senhor, pelo pecado da soberba, pelo pecado da acusação, pelo pecado da cobrança. Porque Deus não é glorificado quando eu cobro o meu irmão. Deus é glorificado quando eu ajudo o meu irmão, quando eu cuido do meu irmão. Por isso, queremos ser uma comunidade cuidadora, Senhor. Uma comunidade que cuida uns dos outros. E assim a Tua glória há de se manifestar mais e mais no nosso meio. Tanto pela morte de Cristo, como também pela ressurreição de Cristo, que nos dá o poder de viver uma nova vida, cuidando uns dos outros. Cuidando uns dos outros. Cuidando uns dos outros, assim como os filipenses e Paulo se cuidaram mutuamente. Assim como Paulo serviu aos filipenses e os filipenses serviram a Paulo, Epafrodito serviu aos filipenses, Epafrodito serviu a Paulo, Paulo serviu a Epafrodito, e assim o teu nome foi glorificado na relação desses irmãos como igreja do Senhor. E não é diferente em Pirajuí, assim como foi em Filipos, assim também é em Pirajuí, para que o teu nome seja glorificado, como foi no passado, seja no presente e seja assim também para todo o sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, um beijo no coração e amo vocês em Cristo Jesus.